Então, muitas vezes, é isso que nós temos que entendê-lo, para que a gente possamos ouvir a palavra de Deus, a palavra profética, que foi tirada dentro da Bíblia, foi falada dentro da Bíblia. O pastor muitas vezes não está lá relativamente, de qualquer jeito, de qualquer forma, e nada disso. O pastor, ele está ali, ele molha a sua camisa. Ele é como ele gasta a sua força, a sua energia. Então, são momentos de uma reunião de 2 horas, ou até mais de 2 horas, porque a responsabilidade que está sobre o pastor é muita, porque ele tem que dar conta, ele vai ter que dar conta naquele dia do seu rebanho, das suas ovelhas. No meio de 100 faltou uma, o pastor tem que lutar. E ele muitas vezes não é somente num passo de mágica, toma lá e dá cá, nada disso. O pastor tem que lutar em consagração, lutar em jejum, tem que estar com a vida diante de Deus, realmente, fielmente, honestamente, levar as coisas de Deus não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. Muitas vezes a gente vê o pastor chegar diante a igreja, diante o púlpito, e o pastor vai lá dar uma mensagem permitida por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e muitas vezes a gente fala, a reunião não foi boa, não foi assim, hoje o pastor fez assim, falou isso, falou aquilo. Então é o seguinte, a gente não podemos vir vacilar, não podemos vir fazer isso, porque a responsabilidade do pastor é muita. Muitas vezes se coloque no lugar dele, fala assim, pastor, hoje me dê a oportunidade hoje para mim poder estar aqui de cima do púlpito, a poder ministrar a palavra. Então é o seguinte, as coisas não vão encaixar, as coisas não vão dar certo. Vai dar tudo errado, porque a responsabilidade de um pastor é pastor. Ele teve um chamado, uma vocação, ele recebeu uma convenção, um chamado na sua vida. Então, o chamado não foi para você. Se você é levita, o chamado não foi para você. Se você é um evangelista, o chamado não foi para você. Você tem um chamado específico, mediante a Deus e mediante o reino, mediante a sua pessoa. O chamado seu, em função, foi aquele, e nós temos que respeitar. O chamado do obreiro é de obreiro, chamado de membro é de membro, chamado de diaconisa é diaconisa, chamada de cristão é cristão, de evangelista é evangelista, o homem do campo é o homem do campo, o homem da cidade é o homem da cidade, e de porteiro é porteiro. Então cada um tem um chamado específico, cada um tem o seu lugar, a sua função, aonde Deus ilumina, aonde Deus ele leva a pessoa e vem a colocar a pessoa no seu devido lugar. Então é isso que nós temos que entender. Nós não devemos vir fazê-lo confusão, porque senão a gente acaba se perdendo, criando divisa dentro da igreja, não querer obedecer, vir obedecer o estatuto de Deus, da justiça do Pai, não querer obedecer o pastor, querer se achar, e muitas vezes no meio disso tudo você acaba se perdendo e ficando com a mão na cabeça, porque você desobedeceu o anjo da igreja. Eu desobedeci, você veio desobedecer, nós viemos desobedecer. Então, isso não é o mandamento de Deus, não é a regra de Deus nas nossas vidas, não é o chamado de Deus. O chamado de Deus, a Bíblia ela nos fala que as coisas de Deus é com ordem e decência. As coisas de Deus têm que ser com muita ordem, com muita decência. Então, uma das coisas que nós podemos falar. Então, basta que nós somos nascidos de Deus, da água, do Espírito, para que esse nascimento dê passado de pai e de mãe,
ao nascimento da carne, que a gente veio a esse mundo através de uma relação de dois, de um casamento, onde veio a nascer um menino, uma menina, onde a gente se tornou, através de um feto, nós se tornou uma pessoa, um menino, uma menina, um moço, uma moça, um cidadão, uma cidadã. Então Deus ele vem dando esse conhecimento a todos nós. Porque muitas vezes existe aqueles que morrem pagão, ele morre inconsciente, ele morre daquele jeito. Então, sem saber que Deus, ele é Deus, e Deus sendo Deus, Deus habita acima do céu e abaixo da terra.